Após eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, o Juventude reencontra o Tricolor agora pelo Campeonato Brasileiro. Com as melhores dicas para esse jogo, vamos te dizer agora no Bet do Dia. Salve, salve galera, Bet do Dia no ar para falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Juventude contra Fluminense, que no elenco a única coisa que o Fluminense não tem é Juventude. Perfeito. Né? Matheus Montenegro, vamos analisar esse jogo. Bora, fala Fábio, fala meus queridos. Vamos ver o Juventude contra a experiência, né? É um dos times aí com, salvo engano, a maior média de idade desse Campeonato Brasileiro. Vamos agora trazer estatísticas e informações para você, apostador. É isso, Juventude e Fluminense lá no Alfredo Jaconi, né, em Caxias do Sul, nesse domingo às 4 horas da tarde, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o Fluminense pode poupar, tá? Porque no meio de semana tem o jogo da Libertadores contra o Atlético Mineiro. O Juventude não está na Libertadores, nem na Sul-Americana, então aí vai com força máxima, até foi eliminado, né, na Copa do Brasil na quarta-feira passada, então vai com força máxima. O Fluminense pode ir com algumas peças modificadas, então é bom a gente ficar de olho nisso. Antes, vamos ficar de olho nas estatísticas. Aonde? No nosso aplicativo do Game Arena. Vamos colocar na tela aí, produção, as estatísticas de Juventude, né, o Jaconeiro contra o Tricolor das Laranjeiras. A gente vê que o ataque do Juventude é bem melhor do que o ataque do Fluminense. Então, o ataque do Fluminense não chega a um gol marcado por jogo, mas em relação às defesas, né, a defesa do Juventude é pior. O Fluminense teve muitas vitórias nesse Campeonato Brasileiro por 1-0, né? Então, assim, conseguiu somar pontos, mas fazendo poucos gols. Agora, outro ponto que eu gostaria de destacar é a média de gols sofridos do Juventude também, tá? Muito alta, é uma das piores defesas desse Campeonato Brasileiro, levando em consideração a posição na tabela de classificação, né? Um time que tá ali normalmente mais pelo meio, tá até um pouco mais para baixo, mas tem uma média de gols sofridos muito alta, é uma das piores defesas desse Campeonato Brasileiro, tá? Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes, né, das duas equipes. Do lado do Juventude, a gente tem que relativizar dois fatos aqui, né? Primeiro é Copa do Brasil, o time ainda estava disputando, né? Teve essa eliminação aí para o Corinthians, então tem os dois jogos aí nesse recorte recente. Venceu em casa, mas acabou sendo derrotado com gol lá no último minuto contra o Corinthians em Itaquera. E tem alguns jogos aqui também da Copa Gaúcha, tá? Então a gente não coloca em questão. Então tem uma partida aí contra o Aimoré, São Paulo, também, do Rio Grande do Sul. Pois é. Pela Copa Gaúcha. Sim, esse jogo aqui contra o Grêmio também foi pela Copa FGF, que é a Copa Gaúcha, tá? Do lado do Tricolor Carioca, Fábio, como chega o Flusão? 3 vitórias seguidas. É isso, venceu o São Paulo 2-0, venceu o Atlético Mineiro fora de casa por 2-0 e o Grêmio por 2-1 na Libertadores, né? E antes havia empatado aí com a equipe do Fluminense, o Fluminense empatou com o Corinthians, né, pelo Campeonato Brasileiro sem gols. Essa é a sequência da equipe tricolor, que melhorou muito sua defesa, né? Assim, vinha sofrendo gol. A gente lembra que no primeiro turno chegou a passar, acho que as 12 primeiras rodadas tomando gol, né? E aí deu uma melhorada. A gente chegada do Thiago Silva, né? Vitória contra o Fluminense por 1-0, né? A gente vê aí também 0-0, as últimas duas vitórias da equipe não tomou gol, né? Então a equipe que deu uma melhorada aí na sua defesa. O ataque também deu uma melhorada, né? Comparado com o que vinha sendo, mas ainda é um ataque que na média geral tem poucos gols. Só voltando ao Juventude, né, tem um alto índice de ambas marcam, né, Matheus? Sim, sim. O jogo do Juventude. Pois é, os últimos partidos do Juventude aí, digamos assim, que a gente pode colocar aqui no pacote, né, tirando a Copa Gaúcha, 3-1 contra o Corinthians, aí teve um 0-0 contra o Cuiabá. Não teve foi o que destoou, né? Mas antes disso, 3-1 contra o Inter, 2-1 contra o Corinthians, 2-1 contra o Atlético Goianiense, 2-1 contra o Atlético Paranaense, 2-1 contra o Inter, 3-2 com o Botafogo e por aí vai. Realmente, é um time que sofre muitos gols, mas deixa seus também. Mas atuando em casa é um time que ainda é muito forte, tem um né? Mando muito forte. Difícil ser batido. Acho que, salvo engano, o Juventude só perdeu 3 jogos lá no Alfredo Jaconi esse ano, tá? Inclusive 2 derrotas foram meio que recentes. Mas se a gente traz um retrospecto aí, até contra o próprio Fluminense, vou até botar aqui pra mostrar mais, né? A gente traz aí um retrospectozinho de 5 jogos, mas nesse recorte, os 2 jogos que o Juventude enfrentou o Fluminense atuando em casa, ele venceu os 2, tá? Já faz quase 20 anos que o Fluminense não bate o Juventude atuando como visitante. Ele venceu todos os cariocas em casa esse ano. Venceu o Botafogo, o Vasco e o Flamengo, né? As 3 últimas vezes que o Juventude recebeu o Fluminense em casa, ele venceu também, tá? Então é um time que dentro de casa tem uma grande força, né? É difícil jogar lá no Alfredo Jaconi. Bom, momento Bet Nacional, vamos ver as horas para esse confronto. A gente lembra que o Fluminense deve poupar alguns jogadores, Matheus. E aí, dá para confiar no Juventude? Temos aí um dupla hipótese, né? Também uma odd interessante já. Cara, as odds estão muito semelhantes, né? As odds estão muito parelhas. Eu realmente acho que em condições normais o Fluminense seria favorito mesmo jogando fora de casa. A grande questão é esse jogo da Copa Libertadores no meio de semana. O Fluminense que ele já deu
uma leve respirada, né, no Campeonato Brasileiro, tá fora da zona de rebaixamento, inclusive. Então eu acho que, digamos, ele pode se dar esse luxo de poupar uma ou outra peça aqui para focar no jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, né, pela Copa Libertadores. Então eu teria esse meu pezinho atrás contra o Fluminense, a favor do Fluminense, e a gente acaba achando um certo valor aí do lado do Juventude, porque ele tá sendo tratado como azarão na partida, ó, de 2,88, a do Flu tá 2,45. Então a gente tem, por exemplo, aqui um Juventude e um empate pagando 1,51. Que é uma odd interessante, eu diria. A gente pode até ir além, né? Sempre gosto de trazer aqui, ó, o handicap mais 0,5. É a mesma coisa que o empate e o Juventude, que tem uma cotação maior de 1,54. Eu acho que é uma boa pedida. Como a gente disse, o Juventude é um time muito difícil de ser batido atuando em seus domínios. Só perdeu 2 jogos em casa no Campeonato Brasileiro. É um time que está da metade para cima, quando você considera apenas os jogos como mandante. Por um bom tempo, inclusive, estava ali no G6 dos mandantes, né? É um time muito forte atuando em casa, então eu acho que acaba sendo uma boa pedida contra o Fluminense, que deve poupar alguns jogadores, né? Vou botar 100zão aí nesse handicap mais 0,5 aí a favor do Juventude, para o Juventude empatar ou vencer o jogo. Você só perde aí, se você for nessa aposta, se o Fluminense vencer. Essa é a nossa dica aqui nessa edição do Bets do Dia. Gostou? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto.